Era Natal, dia 25 de dezembro de 2003, em Cotonou, Benin. O tempo estava bom, com uma brisa leve e quente vinda do Golfo da Guiné. E dentro do pequeno terminal do aeroporto Cadjehoun, a cena era muito familiar. Famílias com bagagens, agentes organizando cartões de embarque e a equipe de solo se preparando para um dos poucos voos internacionais daquela tarde. Logo do lado de fora, no pátio, estava um Boeing 727 com aparência cansada, com as cores azul e branca da Union des Transports Africains, UTA, pintadas às pressas e mal cobrindo a pintura dos antigos proprietários da aeronave. Ele chegara horas antes a Conakry, Guiné, e agora se preparava para o próximo trecho. Um salto até Beirute, com escala para reabastecimento na Líbia. Agora, não havia razão para achar que esse voo seria diferente dos anteriores com essa companhia aérea. A UTA fazia essa rota regularmente. Não era glamurosa nem de alto perfil, mas foi crucial para a diáspora da África Ocidental, no país rumo ao Oriente Médio. Muitos passageiros vieram de países vizinhos sem acesso ao mar. Alguns viajaram de ônibus da Nigéria ou Burkina Faso, trazendo quase tudo o que tinham. Mas, como eu disse, a aeronave em si já tinha visto dias melhores. Ela já tinha mais de 25 anos, foi construída nos Estados Unidos da América e operada pela American Airlines. Agora, porém, ela estava no fim da vida útil e havia sido remendada com peças usadas de procedência duvidosa e mantida sob a supervisão de uma companhia aérea regional em dificuldades. Mas ela ainda voava. Nessa região, onde as opções de companhias aéreas eram poucas, isso bastava aos passageiros, que provavelmente desconheciam o estado da empresa. Enquanto a equipe de solo carregava bagagens e os passageiros embarcavam, ninguém no pátio suspeitava que seria o último voo deste 727. E isso porque tudo parecia completamente rotineiro. Mas, como muitos acidentes na aviação, essa história não começou de repente. Na verdade, ela se formou silenciosamente, peça por peça, devido ao descumprimento de processos importantes e à busca por economia. Então, mesmo que não parecesse, os ingredientes na verdade já estavam todos lá, e em menos de uma hora eles finalmente se juntariam. A tripulação do voo 141 da UTA chegou ao pátio pouco após a 1 da tarde, cruzando o concreto sob o calor da África Ocidental. Não havia finger nem ar-condicionado zumbindo ao lado da aeronave. Só um 727, surrado ao sol, e uma equipe improvisada tentando organizar passageiros e bagagens ao redor. No comando do voo estava um cidadão líbio com 11.000 horas totais de voo, a maioria delas operadas no Boeing 727. Ele já havia voado anteriormente pela Libyan Arab Airlines, na época em que esse tipo de aeronave ainda simbolizava progresso e modernidade. Mas isso já fazia algum tempo, e ele provavelmente estava bastante feliz por ainda poder continuar voando nessa aeronave. Ele estava na cabine com um engenheiro de voo que já tinha 14.000 horas no 727, além de um copiloto que acredita-se ser outro cidadão líbio, mas esse relatório não encontrou informações sobre sua experiência profissional ou muitos dados sobre ele. Isso ocorreu em parte porque a empresa UTA não mantinha registros pessoais formais. A tripulação contava, como sempre, com 4 comissários, 2 mecânicos e um agente local encarregado das bagagens e de lidar com autoridades em caso de problemas. O mesmo grupo de mecânicos, comissários e 3 tripulantes voava em todos os voos, sem quaisquer contratos adequados, escalas ou mesmo períodos máximos de serviço ou descanso estabelecidos. E eles, assim como a tripulação de voo, também eram pagos em dinheiro. Ou seja, em outras palavras, essa era uma operação feita com o mínimo de recursos, em sua forma mais pura. A companhia aérea União dos Transportes Africanos da Guiné, UTA, não era uma empresa de fato, mas um instrumento financeiro controlado por um homem chamado Darwish Kazem e sua família. Ela não tinha uma sede de verdade, nem conselho de administração e nem um departamento de segurança. Kazem estava a bordo do voo, sentado no assento extra da cabine.
e, como veremos em breve, isso teria suas consequências. Tecnicamente, a UTA estava registrada na Guiné, mas isso era só uma bandeira de conveniência, já que o país não tinha como supervisionar ou regulamentar uma companhia aérea. Os inspetores não tinham treinamento e os registros não eram auditados. Assim, quanto à supervisão internacional da aviação, essa operação poderia ter ocorrido em um vácuo. Agora, como mencionei antes, a própria aeronave era tão improvisada quanto a companhia aérea que a operava. Ela era registrada como 3 X-Ray Golf Delta Oscar e, como disse, começou voando na American Airlines nos anos 70, quando 3 jatos dominavam a frota doméstica dos Estados Unidos da América. Com a chegada de novas aeronaves, como o Bupakuto Boeing 737, NG e 757, modelos antigos como o 727 foram aposentados, vendidos ou sucateados. Ele foi para o cemitério de aviões até a UTA retirá-lo do deserto e colocá-lo para voar de novo. Agora, é difícil exagerar o quão precário foi realmente esse procedimento de retorno ao serviço. Após retornar, a aeronave ficou retida no Líbano, sinalizada com bandeira vermelha pelas autoridades por condição duvidosa. Após isso, a UTA fez só os reparos mínimos para deixá-la aeronavegável e a levou de volta para a África Ocidental. Não havia registros de manutenção corretiva realizada após isso. Na verdade, não havia registros de qualquer manutenção nessa aeronave. Não havia registros, documentos de revisão ou controle das horas dos motores. Na verdade, os próprios motores, posteriormente, apresentaram evidências de que seus números de série haviam sido alterados, mascarando o real tempo de uso em serviço. Mas ninguém podia saber ao certo. A UTA também afirmou que havia contratado uma empresa terceirizada para realizar um estudo de viabilidade sobre a combinação de rotas em que pretendiam operar essa aeronave. O estudo teria analisado demanda de mercado, ocupação, planejamento de combustível, tripulação e tempos de serviço. Mas os investigadores, posteriormente, não conseguiriam encontrar uma única parte desse estudo em lugar algum. Como muitas coisas da UTA provavelmente só existia na teoria. Por causa de tudo isso, a UTA, para todos os efeitos, não era uma companhia aérea e, portanto, não tinha absolutamente nenhuma condição de operar uma aeronave tão complexa quanto um Boeing 727, nem qualquer outro avião, para falar a verdade. Seu piloto-chefe, que também era o chefe de garantia de qualidade, nem sequer tinha habilitação para o Boeing 727. Mas os problemas da empresa eram ainda mais profundos. A UTA também não tinha manuais de manutenção nem prova de lista mínima de equipamentos. A lista dos itens a bordo que podem ser aprovados, ausentes ou danificados para uma operação. Eles também não mantiveram registros de despacho. O BEA achou documentos nos arquivos da companhia aérea sobre aeronaves que nunca tiveram, como o Lockheed L-1000, I-11 e o Fokker 50, além de rotas inéditas para eles. Um investigador do BIA disse que os manuais eram cópias mal feitas de outras companhias e criados só para cumprir exigências regulatórias. Outro investigador notou que as partes mais coerentes do manual eram apenas uma declaração genérica de que a segurança era a responsabilidade de todos. Essa companhia aérea claramente não tinha estrutura nem intenção de cumprir isso sozinha. Agora, eu simplesmente não consigo enfatizar o suficiente o quanto tudo isso me deixa furioso. Isso realmente me dá náuseas, e espero que você sinta o mesmo. A sede da UTA era uma mesa em uma agência de viagens em Conakry, Guiné, também do proprietário Darwish Kazen, e a operação de check-in deles consistia em um balcão alugado no aeroporto, sendo que a única presença operacional real era composta por 2 contêineres de carga na propriedade do aeroporto. Um tinha peças de reposição para sistemas do Boeing 727 e o outro guardava papéis impressos e garrafas de água. Era só isso. Sem escritórios, centro de despacho, sala de tripulação ou manuais. Até mesmo o histórico de arrendamento e propriedade da aeronave era um labirinto.
O Boeing 727 era operado pela UTA, mas arrendado por empresas de fachada para ocultar a responsabilidade. E claro, a própria estrutura de propriedade da UTA era um verdadeiro pesadelo. Durante a investigação, os investigadores foram levados a perseguir uma rede de empresas de fachada e interesses financeiros ligados à Imad Saba. Agora, o nome de Saba não era novidade para esses investigadores franceses. Ele já havia sido ligado a várias companhias aéreas nominais que operavam apenas no papel, criadas para prestar serviço em partes do mundo onde as autoridades não tinham capacidade de fiscalizar de perto ou fazer muitas perguntas. Tudo era planejado para que, se algo desse errado, ninguém pudesse ser responsabilizado ou processado. Apenas um rastro de papel que não levava a lugar nenhum. As outras companhias aéreas de Saba também operavam com níveis semelhantes de cuidado, sendo que várias delas já haviam chamado a atenção por ligações, por exemplo, com operações de contrabando de armas. Uma de suas empresas foi citada pela Organização das Nações Unidas por suspeita de violar embargos de armas. E outro avião de Saba realmente havia caído, supostamente transportando ajuda para Darfur algum tempo atrás. Tudo parecia familiar. Documentação falsa, aviões sucateados, países sem fiscalização e talvez um modelo de negócios baseado em negação plausível. Estou te contando isso porque, sinceramente, isso me deixa absolutamente furioso. A indústria da aviação que eu amo e respeito foi construída com base na estrita observância de regras e tratados internacionais. É isso que forneceu a base para o incrível histórico de segurança que vemos hoje no transporte aéreo internacional. Então esse tipo de palhaçada precisa ser exposto e completamente eliminado. No dia de Natal de 2003, o voo que vamos acompanhar estava lotado. Muitos dos passageiros eram membros da diáspora libanesa, ou seja, trabalhadores e suas famílias imediatas que haviam vivido e trabalhado na África Ocidental por anos e agora estavam voltando para casa para as festas de fim de ano. Era Natal, e muitos levavam malas cheias de presentes para os parentes que os esperavam em Beirute. E outros talvez estivessem voltando para casa de forma definitiva, levando ainda mais coisas consigo. O check-in foi confuso. Funcionários não deram números de assento e emitiram cartões de embarque sem nomes. Depois, investigadores descobriram que vários assentos foram vendidos ou revendidos no terminal por passageiros que não viajariam, apenas querendo vendê-los para outras pessoas que nem sequer tinham reserva. Como disse antes, a demanda por esses voos era enorme. Alguns podem ter feito da revenda desses bilhetes um negócio, como com ingressos de shows. Isso significava que a área do portão estava barulhenta e caótica, com crianças chorando, pessoas disputando espaço e, crucialmente, bagagens e passageiros sendo embarcados na aeronave, sem qualquer preocupação com o peso e balanceamento. Os investigadores nunca conseguiram encontrar nada parecido com um manifesto de carga real para esse voo, e tentativas posteriores foram feitas para reconstruir o peso e balanceamento reais da aeronave, o que, em um voo normal, seria tão simples quanto pedir a folha de carga. Mas isso não foi possível aqui. Veja, fazer isso, preencher uma folha de carga e entregar uma cópia ao despachante antes de partirmos, é algo que todos os pilotos precisam fazer antes de fecharmos as portas. E isso é exatamente por esse motivo. Mas a UTA não conseguiu apresentar nenhuma cópia da documentação de despacho, não só para este voo, mas para nenhum dos seus voos. Acontece que as autoridades da Guiné não exigiam que esses documentos fossem mantidos, e os serviços do aeroporto em Cotonou disseram que a UTA nunca pediu cópias das folhas de carga para eles também. Então, pelo que qualquer um podia perceber, ninguém era responsável por pesar as bagagens, acompanhar a quantidade de passageiros ou garantir que qualquer uma dessas informações fosse devidamente documentada. O que eles acabaram encontrando foram algumas folhas de carga antigas de outra companhia aérea, a Alpha Omega Airlines, impressas em papel timbrado com o nome da empresa errado, além de algumas páginas soltas recuperadas da cabine de comando. Nenhuma era precisa. Na verdade, nenhuma delas sequer coincidia entre si.
cada uma apresentava um peso básico operacional da aeronave diferente, sem qualquer indicação de qual, se alguma, era realmente verdadeira. Algumas mencionavam uma versão diferente do Boeing 727. O peso básico operacional é o da aeronave pronta para operar, sem bagagem de passageiros ou combustível. E isso varia um pouco entre cada aeronave individualmente, dependendo das configurações específicas, etc. De todo modo, aqui está o que sabemos sobre a contagem de passageiros. 3 X-Ray, Golf, Delta. Oscar tinha 140 assentos para passageiros, 4 para comissários, 2 extras na cabine e 6 para o pessoal da companhia aérea. Todos os assentos estavam ocupados e 2 executivos da companhia aérea estavam na cabine de comando. Isso acabou dando a eles ótima visão do que aconteceria. Sabemos que 86 passageiros embarcaram em Conakry e 9 deles desembarcaram em Cotonou. O manifesto que os pilotos receberam dizia que 73 passageiros haviam embarcado, o que significaria 150 no total. Entre os passageiros, havia 15 oficiais do exército de Bangladesh, voltando de missão de paz da ONU na África Ocidental. O maior grupo de passageiros era de libaneses voltando para casa, representando 100 pessoas do total. Agora, só havia 146 assentos à venda, contando os da equipe da companhia aérea, sendo 3 ocupados por mecânicos e pelo transportador. No entanto, havia também 6 crianças de colo. Assim, os 150 passageiros teriam ocupado 144 assentos, o que resulta em um a mais do que estava realmente disponível. O número exato nunca será conhecido, mas algumas estimativas apontam até 160. Isso indica que até 12 pessoas estavam sem cintos e assentos adequados. 30 minutos antes da decolagem, o gravador de voz do cockpit registrou conversas preocupantes na cabine de comando. A primeira declaração registrada veio do copiloto. As folhas que eles nos deram não têm a carga. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. As folhas que eles nos deram não têm o peso. Só passageiros. O comandante então respondeu: Não se preocupe, temos o manifesto de passageiros sem o peso. Agora, isso indica que o copiloto estava ciente de que as coisas não estavam sendo feitas corretamente, porque ele continuou dizendo: cada um deles está trazendo para dentro do avião malas de 200 quilos. 200 quilos! Isso não é possível. Peça para descarregarem e pesarem as malas. Assim saberemos se conseguiremos decolar. Eu digo, vai ser um espetáculo se conseguirmos decolar hoje. Pelo menos peça para colocarem o peso exato para que a gente saiba. Peça para colocarem os pesos exatos para podermos calcular. O diretor-geral da companhia aérea interveio do assento extra. Ah, mas o peso está indicado ali. Mas o copiloto apenas respondeu: Não tem peso. Cada passageiro embarcou com mala de 20 kg. Isso é impossível com um avião de 100 passageiros. Se esse avião decolar hoje, você verá. Se não decolar, cairemos no mar. Você vai ver quando a aeronave decolar ou vamos cair no mar? Agora, essa foi uma declaração muito assustadora. Após isso, pela conversa, o diretor-geral percebe que provavelmente está errado. Mas ele tenta desviar a culpa e pressionar os pilotos a simplesmente continuarem dizendo: Me desculpe. Quando chegarmos a Beirute, vou repreendê-lo, provavelmente falando do pai dele aqui. O que eu posso fazer? Na volta não posso fazer nada. Vim, causei esse problema, não posso voltar. O copiloto continuou tentando argumentar e buscar um meio-termo, dizendo: Não mande os passageiros de volta. Mas a bagagem deve ficar aqui, ou seja, no solo em Cotonou. A gravação do gravador de voz da cabine mostra que ambos os pilotos, especialmente o copiloto, estavam insatisfeitos com a situação, especialmente quando se tratava do peso e do balanceamento. Eles sabiam que os números recebidos provavelmente não tinham significado e se sentiam impotentes nessa situação, sem apoio de manuais, contratos ou regras aplicáveis. No fim,
Eles só seguiram em frente. Essa é uma situação absolutamente horrível de se estar, e eu realmente sinto muito pelos pilotos. É fácil sentar e condená-los, dizendo que não deveriam ter aceitado esse caos. Mas nessa situação real, com o chefe pressionando para continuar e esse tipo de irregularidade sendo comum, é muito difícil dizer pare. Muitos hoje reclamam do excesso de regras e burocracia, sem notar que isso é a base da nossa capacidade de defesa. O avião estava quase acima do peso, mas a pista permitia bom desempenho da aeronave. O que era muito mais importante aqui era como a aeronave havia sido balanceada. Veja, isso importa muito porque você precisa dessa informação para configurar corretamente a aeronave para a decolagem. Mas esses pilotos não faziam ideia de quantas pessoas estavam atrás deles, quantas bagagens havia, qual era o peso delas e onde tinham sido carregadas. Antes de continuarmos, precisamos discutir o ajuste do compensador do estabilizador. O compensador do estabilizador é um mecanismo que controla o ângulo do estabilizador horizontal montado na cauda. É isso que define a atitude de arfagem padrão da aeronave. Quanto mais compensador de nariz para cima você usar, mais o estabilizador empurra a cauda para baixo. Para a decolagem, é crucial que o compensador esteja correto, pois com pouco nariz para cima, a aeronave pode ser quase impossível de rotacionar. Com muito compensador, a aeronave pode rotacionar sozinha antes da velocidade de rotação. Isso realmente ocorreu em um voo anterior com esta aeronave. Isso fez os pilotos empurrarem o manche para manter o nariz no solo até atingir a velocidade certa. Para ajustar o compensador, é preciso saber o peso da aeronave e a distribuição de combustível, bagagem e pessoas. Mas essa tripulação, crucialmente, só tinha uma dessas três informações. Eles sabiam quanto combustível tinham e onde estava, mas as outras informações eram apenas suposições, principalmente sobre a bagagem. Vou explicar rapidamente como os pilotos calculam o ajuste do compensador e como isso funciona. Primeiro, precisamos considerar o centro de gravidade, ou CG. Aqui o peso da aeronave pode ser considerado concentrado. Sabe aquele ponto no lápis, onde você coloca o dedo para equilibrá-lo perfeitamente? Esse é o centro de gravidade. Depois, há o centro de sustentação ou de pressão, local onde as forças aerodinâmicas que mantêm a aeronave atuam. Como as asas são enflechadas e afiladas para fora, a sustentação muda ao longo da envergadura. Então, para padronizar tudo isso, os engenheiros também começaram a usar algo chamado de corda aerodinâmica média, ou MAC. Isso é basicamente uma linha média da corda de frente para trás, e serve como referência para medir a posição do centro de gravidade. Agora, você quer que o seu centro de gravidade esteja posicionado à frente do centro de sustentação, porque isso vai causar um movimento de arfagem para frente. Enquanto isso, o estabilizador horizontal gera uma leve força descendente na cauda para compensar. Esse equilíbrio entre centro de gravidade, centro de sustentação e a força do estabilizador torna o avião controlável e garante uma faixa estável de distribuição de peso na aeronave. Sem isso, uma aeronave tombaria para qualquer lado ao menor movimento de algo ou alguém. É importante saber que o centro de gravidade deve estar em uma faixa específica para garantir a segurança do voo. Por isso, é necessário sentar no assento designado na decolagem e pouso. Sabendo disso, ao carregar uma aeronave, a tripulação calcula onde está o centro de gravidade na corda aerodinâmica média, em porcentagem. Um centro de gravidade em 25% da corda aerodinâmica média indica que ele fica a 1/4 do caminho da linha da corda, partindo da frente. O fabricante recomenda um valor de compensador do estabilizador para cada posição do CG. Quanto mais à frente o centro de gravidade, maior a compensação de nariz para cima. É simples assim. Então, o que aconteceu aqui? Bem, os pilotos assumiram um peso total de 172 mil libras,
e um centro de gravidade de 19%, corda aerodinâmica média. Eles usaram isso para calcular o ajuste do compensador em 6,75 unidades nariz para cima. Esses 19% eram basicamente um palpite. Parece ter sido baseado em muito pouca evidência, exceto na intuição do piloto, e onde deveria estar em uma aeronave corretamente carregada, com o peso que eles estavam estimando. Mas acontece que o verdadeiro centro de gravidade não estava em 19%. Na verdade, estava em 14%, 5 pontos percentuais inteiros mais à frente. Isso ocorreu porque os carregadores de bagagem em Cotonou colocaram quase toda a bagagem no compartimento dianteiro. Lembra o que aconteceria com o ajuste do compensador se o centro de gravidade fosse deslocado para frente? Sim, com o centro de gravidade em 14%, o compensador deveria estar em 7,75 unidades nariz para cima, não 6,75, e essa unidade extra pode parecer pouca, mas faz diferença. Mas em uma situação como essa, onde tudo está tão no limite, isso faria muita diferença. A tripulação agora tinha uma aeronave descompensada e possivelmente acima do peso, e em breve eles estariam enfrentando um vento muito fraco em uma tarde muito quente e úmida na África Ocidental. Com a lista de verificação concluída, os pilotos queriam ligar os motores e começar o taxiamento. Mas nem isso seria fácil, pois agora havia passageiros em pé nos corredores recusando-se a sentar. A tripulação teve que acomodar todos em seus assentos, se houvesse, antes da aeronave se mover. Os pilotos sabiam que estavam acima do peso e que provavelmente precisariam de todo o comprimento da pista à frente. Então, só para ter um pouco mais de cautela, eles selecionaram uma velocidade VR de rotação de 137 nós, correspondente a um peso de decolagem de 187.000 libras, que era 15.000 libras acima do peso declarado. Mas pelo menos, isso deveria dar a eles uma chance melhor de rotacionar com velocidade suficiente para voar. A tripulação agiu sensatamente ao incluir uma margem de segurança nos cálculos de desempenho, e eles também decidiram decolar com o sistema de ar-condicionado desligado para obter ainda mais empuxo dos motores. Mas, como expliquei antes, o empuxo não seria o principal problema deles aqui. A aeronave taxiou, fez o backtrack e às 13 horas, 58 minutos 01 segundos, o 727 completou o backtrack até o início da pista 24. O copiloto, que seria o comandante do voo, avançou as 3 alavancas de empuxo para a decolagem. A aeronave começou a acelerar lentamente, e então eles rolaram e rolaram. Até mesmo os controladores na torre comentaram sobre quanto tempo o 727 estava levando apenas para acelerar. E algo estava claramente errado aqui. Apesar de toda a potência dos 3 motores, levou muito mais tempo do que deveria para atingir a velocidade de rotação. Quando atingiram 137 nós e o comandante anunciou V1 rotação, o copiloto puxou o manche. Mas nada realmente aconteceu. O gravador de voo registrou uma rotação suave e tardia de poucos graus. Os investigadores, depois, usaram a solução inversa, método de reconstrução de desempenho, para descobrir o ocorrido. Eles analisaram a aceleração, o ponto de rotação e a razão de subida da aeronave para descobrir que combinação de peso, centro de gravidade e ajuste de compensador causou esse desempenho. A aerodinâmica do 727 já era bem compreendida nesse ponto, e com dados suficientes da caixa preta, o BA pôde inserir os números em um modelo certificado de dinâmica de voo. Isso resultou em um peso de decolagem de 188.500 libras, bem acima do informado pela tripulação e próximo do máximo permitido para a pista. Na verdade, esse peso era ainda maior do que o peso conservador que a tripulação havia utilizado para seus cálculos de desempenho. O gravador de voz da cabine agora captou o comandante gritando em pânico: "Rotaciona, rotaciona, mais, puxa, puxa!" Tão importante quanto o que o gravador da cabine registrou
foi o que não registrou: ausência de falha mecânica, alarmes ou ruídos anormais. Os pilotos estavam lutando com o avião, mas ele em si não havia falhado com eles, e por isso eles não faziam ideia do motivo pelo qual o nariz simplesmente não subia da pista. Mas nós sabemos. Isso ocorreu porque o compensador do estabilizador não gerava força descendente suficiente na cauda para que os profundores levantassem o nariz normalmente. Decolar nessa configuração ainda era tecnicamente possível, mas teria exigido um comando imediato e agressivo de manche totalmente para trás. Nesse caso, ele estimaria que 100 libras ou 45 quilos seriam necessários. Mas isso era muito além do que esse copiloto esperava e pareceria extremo para qualquer piloto treinado, o que indica que isso não aconteceu agora. Você pode se perguntar por que ele não puxou o manche com mais força ao notar que não funcionava. Bem, é difícil saber ao certo, mas talvez seja porque, para a maioria dos pilotos, voar simplesmente não funciona desse jeito. Em condições normais, comandos suaves são padrão em aeronaves, principalmente na decolagem, pois a arfagem excessiva pode causar toque de cauda ou estolagem. Assim, um puxão brusco e total nos comandos não deveria ser necessário e pode indicar algum problema, talvez nos próprios comandos de voo. Nunca poderemos saber ao certo o que ele estava pensando nesse momento. Diante de uma aeronave lenta e aparentemente errada, o primeiro oficial hesitou por um segundo a mais do que deveria. Quando ele puxou o manche com mais força, a aeronave já quase não tinha pista. A cerca de 300 metros do final, o nariz enfim subiu e a aeronave decolou por pouco. Eles agora estavam no ar, sustentados pelo efeito solo, mas não estavam realmente subindo. Em vez disso, eles estavam apenas oscilando a 1 ou 2 metros acima do solo, tentando desesperadamente ganhar velocidade e rotacionar ainda mais. Mas a 118 metros, além do final da pista 24, havia um bloco de concreto que fazia parte da instalação do localizador. Tinha só 2,5 metros de altura e, construído na década de 1960, não seguia os padrões modernos de afastamento. Mas ele ainda estava lá porque o Benin simplesmente não podia arcar com a modernização do seu aeroporto naquele momento. A aeronave passou do fim da pista a apenas 1,2 metros de altitude. Mas lembre-se, o bloco à frente deles tinha 2,4 metros de altura, o que se mostraria demais. Então, naquele momento, 13 horas, 59 minutos e 11 segundos, 70 segundos após iniciar a decolagem, o trem de pouso do 727 atingiu o topo do bloco. Ele atingiu com força suficiente para arrancar o telhado, girando-o 45 graus e depois lançando-o 9 metros adiante. Um trabalhador dentro do bloco ficou ferido pelos destroços quando o avião atravessou o bilocal. O impacto também arrancou o trem de pouso e danificou os flaps da asa direita, reduzindo ainda mais a sustentação da aeronave. A partir deste ponto, o desfecho estava praticamente selado. Nessa velocidade, sem aqueles flaps, e após ter grande parte de sua energia cinética drenada pela colisão, o avião só tinha um caminho a seguir, que era para baixo. Ele continuou voando, enquanto descia rápido, raspando o cone de cauda em um muro perimetral, até se chocar na faixa de areia fora do aeroporto. A fuselagem se dividiu em 3 partes. A cauda se soltou, o cockpit foi lançado à frente e o corpo principal girou de cabeça para baixo na água rasa. Na cabine, os passageiros eram arremessados de um lado para outro. Alguns nem estavam com o cinto afivelado, e o resultado disso foi que muitos ficaram feridos ou morreram instantaneamente. Outros se afogaram ao não conseguir sair da cabine que afundava. No caos, seria quase impossível se orientar e saber qual era cima ou baixo. A água era rasa, mais rasa do que a altura da própria fuselagem, mas como havia pousado em posição invertida,
agora era mais do que suficiente para tornar esse desastre ainda pior. Tragicamente, o primeiro oficial, que solicitou o descarregamento das bagagens e previu o desfecho, sofreu ferimentos graves nos impactos iniciais e morreu no hospital. O comandante, o engenheiro de voos e o diretor-geral sobreviveram escapando pelos enormes buracos abertos na fuselagem atrás deles. E esse, na verdade, foi um tema recorrente aqui. A maioria dos sobreviventes foram aqueles que conseguiram nadar para fora pelas aberturas na estrutura da aeronave. Todos os outros ficaram presos. A resposta de emergência do aeroporto também foi dolorosamente lenta. Cotonou não possuía unidade de combate a incêndio e resgate aeroportuário apta para acidentes desse porte. Assim, as autoridades locais, pescadores e civis estavam entre os primeiros a chegar ao local, entrando na água para ajudar da maneira que podiam. No fim, ao menos 141 pessoas morreram devido ao acidente. Muitas vítimas nunca foram identificadas formalmente, pois embarcaram sem registro de nomes. Além disso, o caos no embarque e nos bilhetes impediu que soubéssemos quantas pessoas estavam a bordo. Sabemos que 141 corpos e 22 sobreviventes foram encontrados no local, todos os sobreviventes com algum ferimento. Isso totaliza 163 pessoas, incluindo 153 passageiros e 10 tripulantes, o que, claro, não corresponde aos 143 assentos de passageiros disponíveis, mesmo contando os bebês, nem aos 145 passageiros mencionados pelos pilotos no gravador de voz da cabine, ou aos 149 passageiros no manifesto semi-improvisado e na folha de peso e balanceamento. 12 das vítimas encontradas não puderam ser identificadas, e 7 pessoas, que estavam listadas como desaparecidas, não correspondiam aos 12 corpos não identificados. Significa que as 7 pessoas podem ter sido levadas pelo mar e nunca encontradas. Isso também significa que o número total de mortos nunca foi totalmente estabelecido. Pode variar de 141 a 148. Após o acidente, a pouca ordem ao redor da UTA começou a se desfazer. Sem manifesto formal, registros de passageiros ou autoridade investigativa especializada, o Benin rapidamente pediu ajuda. O BA da França, Gabinete de Investigação e Análise para a Segurança da Aviação Civil, atendeu ao chamado, chegou ao local e logo assumiu o controle. O relatório final deles foi bastante contundente. Usaram aparentemente 8 vezes, única palavra para descrever uma empresa que existia pela metade. Pilotando um avião sem histórico verificável, com tripulação e qualificações desconhecidas e voo sem manifesto, ocorreu um acidente que matou dezenas de pessoas. Ainda assim, não houve condenações, processos bem-sucedidos ou fiscalização pela Guiné. Relatório do BEA criticou fortemente aqui. Ele destacou todas as falhas operacionais, regulatórias e éticas que encontrou. E deixou claro que não era só uma companhia aérea ruim, isso foi um colapso completo de tudo o que a aviação deveria representar. E isso foi praticamente criminoso, e o relatório pediu reformas até na ICAO, a Organização da Aviação Civil Internacional. Os investigadores pediram que esclarecessem as responsabilidades dos Estados-membros na concessão de licenças e supervisão de operadores locais. Se isso não fosse feito, poderia acabar derrubando toda a ideia da aviação internacional, já que seu alicerce é a confiança na capacidade e competência de cada Estado-membro para fazer exatamente isso. Os destroços do Boeing 727 já não existem mais. Sua história importa, pois revela o que acontece quando ninguém observa. Atalhos são tomados e a segurança vira só um slogan, não um padrão. E é justamente por isso que nós aqui no Mentor Pilot contamos esse tipo de história. Não só para lembrar quem se foi, mas para que os erros que causaram suas mortes não sejam esquecidos. Meu nome é Peter Hernfeld e este é o Mentor Pilot. Tenha um dia absolutamente fantástico e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.